cósmico! Ametista, o que Oi, nós vamos Esmeralda! falar? Dando continuidade aos nossos estudos. Nós vamos falar sobre alquimia dos arquétipos. Nossa, eu gosto muito de alquimia. Não é à toa que a gente tem aqui a representação da alquimia no nosso estúdio. E alquimia com quântico, nossa. Tudo flui, tudo muda. Muita transformação. Muito. Eu tomei uma decisão, Esmeralda. Qual? Meditei muito e não vou ficar falando aqui sobre a história dos deuses. Não vou prestar essa homenagem a eles, porque eles não merecem. Não merece. Mas a mente humana está muito ainda com influência deles. Eles estão na mente humana. Eles fazem parte dessa configuração psíquica como força. Nós já falamos aqui que dentro do corpo feminino, masculino, eles exercem influência nos hormônios, eles exercem influência nos padrões mentais, emocionais, comportamentais, que cada um rege uma parte da área da vida. Eles estão infiltrados em nós, isso é fato. Com certeza. São forças vivas que, quando a pessoa não tem consciência, ela é um veículo, um corpo que é manuseado pelas forças psíquicas. Dominado por eles. E a ideia de hoje, com esse boletim, é informar para o nosso público que ela é capaz de observar qual o padrão mental que ela tem, qual o padrão comportamental, emocional. Passar a se questionar, porque são muitos os arquétipos. Muitos. São muitas mitologias, muitas culturas, e esses deuses estão entrelaçados em todas elas. Estão. Se nós formos pensar na história do Egito, da China, do Japão, dos Vedas, dos nórdicos. Eles estão inseridos em todos os contos que nós temos. Por quê? Eles fazem parte dessa configuração mental, desde lá dos primórdios da criação. Três, que nós não temos nem mente para acessar. Nem para entender. Nós aqui não temos. O objetivo do potencial da consciência é acelerar esse processo para ajudar você a se compreender. Isso. Por isso que você deve iluminar os arquétipos, fazer a alquimia. Metaforicamente, essa iluminação acontece na medida que você observa o padrão disfuncional. Tem infinitas possibilidades de você começar a mudar e a perceber a disfuncionalidade da sua emoção. Ametista, mas como nós podemos ajudar aquele que está aqui vendo esse vídeo a fazer essa observação? Essa observação começa com perguntas inteligentes. Por que que eu estou sentindo medo? Por que que eu estou sentindo angústia, tristeza? Se eu não desenvolvo uma capacidade de gerar diálogos internos, eu fico numa mesmice refém do programa arquetípico dos deuses, das deusas, como nós falamos aqui no vídeo anterior, que era primeira matriarca, esposa de Zeus, tinha fúria pelas diversas traições de Zeus, e ela armava o circo com todas as outras mulheres de Zeus, e ela representa a mulher dentro do casamento. Nos dias atuais? Nos dias atuais. E Hera tem todas as suas angústias. E ela rege a psique da mulher. E rege a psique do homem, sim.
você que está assistindo, com toda certeza, tem as suas frustrações de relacionamento, tem os seus percursos sombrios do relacionamento. Dependendo da situação, se você fica num sentimento de vingança, ou num sentimento de querer achar um culpado, ou se colocar como vítima da situação. Tadinho. Você tem o arquétipo de Hera imperando dentro de você, da parte disfuncional. E o que precisa fazer para desconstruir esse comportamento arquetípico? O que? Buscar o amor próprio. Buscar, praticar o autocontrole mental diante do caos daquela situação. Porque todo desafio traz um caos. Nós somos regidos pelas leis herméticas aqui. Sempre vai ter um ritmo. O nosso próprio planeta já tem um ritmo. Uma hora ele está numa polaridade mais positiva, outra hora ele vai para a polaridade negativa. Os elementos da natureza uma hora estão estáveis, outra hora eles estão em desequilíbrio, causando tempestades, terremotos, incêndios. E assim somos nós, micro dentro do macro, porque as leis que regem esse planeta são polaridades extremas. Yin e Yang. E qual é a função de nós, observadores? Equilibrar. Manter o equilíbrio é a chave. E esses arquétipos, nós só iluminamos cada um deles na medida que eu observo a minha disfuncionalidade. Se é no casamento, como eu dei o exemplo, se é na minha vida profissional, se é na minha parte espiritual, se é na minha área dos meus relacionamentos interpessoais, se é na área da minha maneira de lidar com conceitos de sobrevivência e instintos de procriação. Como que eu avalio todo esse núcleo dentro da visão do coach, dentro do mapeamento das 12 áreas da vida, você consegue dar uma nota para cada área da sua vida. 12 meses. Sim, inclusive tem no meu livro que eu escrevi, O Despertar da Consciência, eu coloquei esse mapinha dessas 12 áreas representado ali por uma fatia de pizza. Porque nós somos regidos por 12 arquétipos do zodíaco. Mas o livro quem escreveu foi a Tatiane. Você estava por trás, inspirando? Claro, eu sou uma mente superior dela. Digamos assim. E acima de mim tem outras e outras e outras. Fractais. Quando você percebe e se dá a nota em cada área da sua vida, é onde você está estabelecendo um diálogo interior, está desenvolvendo um processo alquímico da configuração arquetípica que te modula dessas influências, dessas forças, porque num consultório, Esmeralda, de psicologia, muitas das vezes, através dos relatos, das vivências, dos sonhos, das percepções, que um psicólogo analítico ele vai dar para o paciente dele, o interagente, ele vai dizer, você está sendo regido por este arquétipo ou por este conto. Mas nós estamos avançando a ponto de, se eu como observador posso mudar os elétrons, partícula da dupla fenda lá da experiência da física quântica. Através do observador? Se eu
tenho essa capacidade de mudar, e se eu já tenho um nível de entendimento, eu não preciso ouvir o conto. Não. Claro que tem mentes que precisam ouvir aquele conto para enxergar que elas estão inseridas dentro daquele contexto, daquela força psíquica. Sim, faz sentido. Mas se ela busca autoconhecimento, ela não precisa entender aquele arquétipo, aquela força. Uhum. Ela pode olhar o padrão dela instalado, que ela reproduz, que ela sente, que ela pensa, e dali ela conseguir falar, não, isso está disfuncional na minha vida. Então, não vamos matar aqui minha sentença que eu não vou falar mais, porque no YouTube tem vários vídeos. Quem foi Zeus? Me revoltei. Virei revoltadinha. Vários vídeos das histórias. Tem filmes épicos de Apolo, Hera, desses deuses do Olimpo, desses titãs. Tem muitos vídeos explicativos. Então, se você tem uma curiosidade como buscador, o que não falta é material para você acessar. Com certeza. Mediante essa reflexão, porque nós aqui meditamos, buscamos o melhor, foi bom falar das deusas, entender que Ártemis, guerreira selvagem, representando a mulher empoderada, a mulher que sabe o que quer, que é conhecida como deusa virgem, mas por outro lado a sombra é o quê? Fica agressiva demais, muito yang, não quero saber de nada, pode ficar fria demais. É esse conceito que você tem que ter dos arquétipos. Sim. Perceba você dentro de uma emoção, se você tá muito yang ou muito yin. Qual é a sua vibração? Como é que é teu cérebro? Você é muito racional ou é muito sensitivo, melodramático? Porque também ser racional demais, você não contata seus sentimentos que você precisa resolver. E se nós somos regidos por todas essas forças, inclusive lá no seu mapa natal, tem a representação dos planetas que são regidos por estes deuses, cada planeta é um deus, e que tem toda essa história mitológica das moiras que traçam o destino e que trouxeram todo esse mapeamento psíquico com os arquétipos dos signos, com tudo isso que nós já sabemos aqui, que são pistas para a gente se entender. Nada mais é do que isso para você buscar o seu autoconhecimento. Que o seu ego, ele é desenvolvido por estas forças. Você só alquimiza essas forças se você desperta para observar. E um poder de ação sobre essas forças, porque você vai diminuindo essas vozes dentro de você e vai construindo uma voz ativa do seu ego dentro desta configuração. E aos poucos você vai criando um novo software mental. Com certeza. Que é um livro que nós estamos na projeção de terminar de escrever, que é o novo software mental. E existem diversas maneiras de você instalar esse novo programa. E a maior força que deve ser desenvolvida é desse ego que vos fala. E também não pode ir para o superego, porque se você for para o superego, você fica com a vaidade, a soberba, e aí o intelectual vai fala pro maior. outro polo. Aí fica aquele super, super inteligente, mas antipático. E na prática é 0, nota 0. É preciso meio termo, né, Esmeralda? Tudo na vida tem que ter um meio termo. O caminho do meio, o equilíbrio. Por falar nisso, a Tati adora uma música que é O Caminho do Meio. Essa música é linda. Podemos terminar o nosso vídeo com essa música. Você sabe cantar?
Ah, eu não sou cantora, não, Esmeralda. Eu também não sou. Eu só vou falar a frase para você poder. Mas a gente pode pedir a edição, o editor do nosso podcast, colocar aqui. Vamos colocar então um trechinho da música para você perceber que você pode construir esse caminho do meio. Um beijo grande e até o nosso boletim Impulso Cósmico! A mente cala, o peito esquenta, só aqui existe o sentir todo, o sentir o amor apara arestas, aquelas que machucam, me faz ver os meus erros e não culpar os outros daquilo que eu fiz. Eu escolho o que eu quero ser.